Testamos Tecnologia de volta trazendo um vídeo sobre podcasts. Você assiste podcasts de debates e entrevistas? Aqui no Brasil, esse tipo de conteúdo tem crescido nos últimos anos, tem muita audiência atualmente. E se você for um criador de conteúdo para podcasts, ou mesmo uma pessoa que apenas assiste, assista esse vídeo aqui até o final, que eu vou mostrar para vocês uma novidade. Muita gente não sabe, além do YouTube, dá para assistir podcasts em vídeo no Spotify. Sim, o Spotify é aquele streaming de música, onde você escuta suas músicas favoritas e cria as suas playlists com as suas músicas favoritas. Também tem podcasts em formato de vídeo e você pode assistir tanto no seu celular quanto na sua Smart TV. Eu vou mostrar aqui o sistema Spotify for Podcaster. Então, se você é um criador de podcasts em vídeo ou em áudio, você vai acessar essa plataforma, fazer a sua inscrição nela e eu vou mostrar como colocar aqui os vídeos para a sua audiência assistir, só que não no YouTube e sim através do Spotify. Então, assista o vídeo até o final para ver aí o passo a passo de como fazer. Então, vamos lá. Acesse o site podcasters.spotify.com. E aí você vai acessar essa página aqui. Se você já tem uma conta no Spotify for Podcaster, você clica no entrar. Se você está querendo criar uma conta, clique no inscrever-se. Clicando aqui, você vai para essa página. Tem duas opções. Se você já tem um podcast, ele fala aqui, ó, tenha um podcast, melhore o seu programa, não importa aonde ele esteja hospedado. Aqui você vai ter recursos para também transferir o seu podcast já existente em outras plataformas para o Spotify. Igual, se você não tem nenhum e quer criar um novo podcast no Spotify, você vai clicar aqui nessa opção. Quero começar um podcast. Crie, distribua, monetize e muito mais. E aí você clica aqui em cima e vai pedir para você fazer a sua inscrição. Não vou poder mostrar essa tela por conta das diretrizes do YouTube. Então você acompanha lá, coloca os seus dados e cria a sua conta. Depois você clica aqui no entrar, coloca os dados da sua conta já criada e aí vamos para a próxima página que você vai ver agora. Assim que você criou a sua conta e fez o login, você vai chegar nessa página quando acessar pela primeira vez. Suas configurações. Para continuar usando o Spotify for Podcasters, você deve aceitar os termos de serviço e atualizar as suas preferências de e-mail. Então você clica aqui, ó, no li, concorda com os termos de serviço e aceita a política de privacidade. E aqui você tem a opcional, né, se você quer receber e-mails de marketing do Spotify for Podcaster. Eu deixo desmarcado, aí você clica aqui no salvar. Ele vai mostrar esse aviso aqui. Antes de publicar episódios, verifique seu endereço de e-mail registrado no Spotify for Podcasters. Você precisa acessar o seu e-mail do cadastro e verificar lá o seu endereço de e-mail antes de fazer qualquer coisa. Se você não fizer, ele não vai deixar. Então verifica seu e-mail, confirma lá e volta aqui. Depois que você fizer a confirmação do seu e-mail, aquela mensagem aqui em cima vai desaparecer. E fica assim, esse é o Spotify for Podcaster, veja os próximos passos. Ele vai te dar algumas opções, crie o seu primeiro episódio. Dica, se você ainda não quer se comprometer totalmente, crie um pequeno trailer para divulgar o podcast. Aí você clica em vamos lá para colocar o seu trailer, né? Eu recomendo fazer a configuração do podcast. Escolha um nome e uma arte de capa para o seu podcast. Se você ainda não tem certeza, pode mudar essa opção depois. E aqui tem o botão ir para a configuração do podcast. Embaixo tem configure a monetização, opcional. Aqui em questão de monetização, no Brasil ainda não tem liberado para o Spotify. Outros países já tem, no Brasil ainda não chegou. Quando chegar, faça um vídeo dizendo que agora o Spotify vai ter a monetização no Brasil. Atraia ouvintes. Só falta esperar a notícia do podcast por aí. Assim que você tiver alguns streamings, mostraremos as estatísticas aqui. Sim, dá para você ver as estatísticas igual no YouTube Studio quando você coloca vídeo no YouTube. Então vamos aqui para a configuração do podcast para vocês verem. Clicando em configuração do podcast, ele vai pedir algumas informações, como o nome do podcast, a descrição do podcast, que seria sobre o que ele é, qual é o tema que ele vai apresentar nos vídeos. Categoria, também a categoria você escolhe de acordo com o assunto que ele faz parte. Então tem várias categorias aqui dentro, ó, artes, negócios, comédia, educação, ficção,
Tem governamental, tem crianças e família, tem lazer, tem música, novidades, religião, ciência, arte e cultura, esportes, tecnologia, TV e cinema, entre outros. Você vai procurar o tema do seu podcast aqui dentro. E o idioma, aqui você vai sinalizar em qual idioma o seu podcast é. No caso, aqui marcaremos português brasileiro, né? Então vou mostrar aqui o passo a passo. Eu tenho um canal de games no YouTube, que eu nunca fiz o canal dele aqui no Spotify. Então eu vou criar ele para vocês verem como é que é o passo a passo. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó. Testamos Games, que é o nome do meu canal no YouTube, e agora vai ter um canal aqui no Spotify. A descrição do podcast. Então vou colocar a descrição aqui e já volto com vocês. Pronto, coloquei aqui a minha descrição, então fica assim. Nome do podcast aqui em cima, descrição do podcast aqui embaixo. Aqui ele mostra o limite de caracteres de cada um. Aqui embaixo em categoria, escolha uma opção. Então o meu, como é sobre jogos, né, sobre games, vou procurar aqui a categoria dele. Só ir procurando e ele vai aparecer, ó, videogames aqui, ó, lazer. Então pronto, escolhi a categoria dele. O idioma, vou colocar, né, português brasileiro. Só ir descendo aqui que você encontra. Aqui, ó, português Brasil. Depois disso é só clicar em continuar. Após configurar o seu podcast, vai aparecer essa mensagem: seu podcast foi configurado. Recomendo que vocês venham aqui em cima, ó, em configurações, clica na setinha e clica aqui na engrenagem configurações de podcast. Por que eu falo para vocês clicarem nessa área? Porque aqui, além de você colocar o nome do podcast e a descrição, você pode colocar outras coisas. Por exemplo, o autor, o apresentador, criador ou emissora que aparece como proprietário de podcast nas plataformas de áudio, no caso Spotify, né? Eu posso colocar meu nome aqui ou então o nome do canal, né? Testamos Games, por exemplo. E aqui embaixo tem arte da capa do podcast, porque aí fica ali mais bonito, né? Das pessoas encontrarem, vai ter a capa. Então você pode fazer ela em algum sistema de fazer arte de capas, por exemplo, Canva, e depois você coloca aqui. É só clicar em atualizar arte da capa. Chegando nessa parte, ele vai pedir para você fazer o upload de uma imagem de capa. Eu vou selecionar aqui uma imagem como capa. E aí eu posso configurar aqui também, né, o tamanho da imagem, como é que ela vai aparecer aqui, ó. Tá vendo que ali nos cantos tem essa parte mais escura? Você precisa deixar a imagem dentro da parte clara. Consegui deixar aqui, só clicar em continuar. Depois que eu atualizei a arte do meu canal, o podcast, vindo aqui embaixo, tem mais detalhes. Categoria do podcast a gente já colocou, videogames. Idioma a gente já colocou, português Brasil. Aqui você coloca o tipo de conteúdo, se é livre para todos os públicos ou se tem conteúdo explícito. O meu é livre, então deixo aqui marcado assim. E aqui, ó, somente no Spotify, caixa de perguntas automática. Eu deixo ligado, incluir caixa de perguntas automaticamente em todos os novos episódios. O que são as caixas de perguntas? Você pode deixar enquetes ou perguntas para quem assistiu os episódios responder diretamente no aplicativo do Spotify. Então isso cria uma interatividade. É como a aba comunidade do YouTube, por exemplo. Descendo um pouco mais, tem aqui sua página de perfil do Spotify for Podcasters. Ela vai aparecer dessa forma assim, ó, podcasters.spotify.com/pod/show/ e aqui o nome do seu canal ou podcast. Ele informa também que esse endereço ficará ativo assim que você publicar o primeiro episódio. Se você tiver um site, você pode colocar aqui embaixo, ó, onde está o URL, ou as suas redes sociais. Você coloca aqui em conexões. Tem, por exemplo, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Você pode colocar esses perfis aqui para eles aparecerem lá no seu perfil do podcast dentro da plataforma Spotify. Se você for mais para baixo, você tem a opção de excluir o seu podcast caso você queira apagar totalmente o seu programa. Vou colocar aqui, por exemplo, o meu link do canal do YouTube, né? Vi que ele acendeu aqui. Depois que configuramos tudo, sobe até o topo da página novamente e clique no botão salvar. Apareceu como salvo? Vamos ver as outras opções aqui do sistema do Spotify. Depois que terminou a configuração, vamos colocar no ar o nosso primeiro vídeo. Para fazer isso, você vai clicar aqui nesse botão, ó, novo episódio. Clica nele. Aqui dentro ele vai te perguntar
se é para você enviar áudio ou vídeo. Aqui, nesse vídeo, a nossa intenção é enviar um arquivo de vídeo, igual quando você sobe um vídeo para o YouTube. Aqui ele traz algumas informações. Crie um episódio de áudio ou vídeo em algumas etapas. Aqui em cima ele mostra, ó, enviar, detalhes, interação e revisar. Tipo de arquivos compatíveis. Áudio, MP3, MP4A, Wave ou MPEG. Arquivos de vídeo, MP4 ou MOV. Aqui você vai fazer o seguinte. Você vai clicar em selecione um arquivo. Ou então você abre uma pastinha aqui. Vai onde está o seu arquivo, arrasta e solta aqui. Eu vou clicar no botão selecione um arquivo para pegar o vídeo que eu vou subir aqui de exemplo. Então achei o meu vídeo, vou clicar aqui em cima, ou eu clico duas vezes nele, ou eu seleciono e clico no abrir. Pronto, agora o Spotify for Podcasters vai mostrar que ele está fazendo o upload do vídeo para o sistema do Spotify. Você pode acompanhar o progresso por aqui, pode clicar em cancelar. Aqui na esquerda, você vai adicionar os detalhes do episódio. Adicione informações e decida quando publicar. Então aqui tem o título, que é o nome do vídeo, né, do episódio. A descrição do vídeo ou episódio. A data de publicação, você pode colocar agora ou programar para ele ser lançado em um horário específico. Pode marcar se é conteúdo explícito ou não. Aqui você pode adicionar outros detalhes, tipo, temporada e arte da capa do episódio. Por exemplo aqui, ó, tipo de episódio, completo, trailer ou bônus. Número da temporada, se você está fazendo podcast por temporada, você pode colocar aqui o número da temporada, aqui do lado o número do episódio. Muito interessante essa função aqui. E aqui você pode mudar a arte da capa do vídeo. Você vai fazer uma capinha para o seu vídeo, cada vídeo vai ter uma capa e você altera aqui. E depois clica no próximo, vou mostrar para vocês. Pronto, coloquei aqui o meu título do vídeo, a descrição do episódio coloquei aqui. E aqui vocês podem ver que depois que ele subiu o vídeo para a plataforma do Spotify, ele me deixou aqui uma prévia para poder assistir enquanto estou fazendo aqui a configuração do episódio. Descendo aqui, temos lá, data de publicação, agora ou programar. Eu escolhi programar, coloquei aqui a data de hoje. E o horário que ele vai ser lançado, às 15h30, 13h30 da tarde. Conteúdo explícito, coloquei que não. Outros detalhes, eu coloquei aqui, tipo de episódio, completo. Número da temporada, eu coloquei o ano 2023, você pode colocar T1, tipo temporada 1, T2, T3, como você quiser. Número do episódio, como é o primeiro, eu coloquei 1. E aqui eu vou mudar a capa do episódio, que eu criei a minha capinha lá no Canva. Então eu fui aqui até a pasta da capa que eu criei, vou clicar duas vezes em cima, ela vai aparecer aqui. Eu posso mexer no zoom, mas eu vou deixar assim desse jeito que eu já fiz o tamanho correto. Depois vou clicar aqui em salvar, ele vai atualizar a capa no sistema do Spotify. Pronto, feito isso eu vou clicar aqui no botão próximo. Nessa parte teremos as áreas de interação, interage diretamente com os fãs no Spotify. Que você pode criar a caixa de perguntas, ela é opcional. Por exemplo, o que você achou desse episódio? Então se você colocar uma pergunta dessa, as pessoas que te assistem podem responder essa pergunta. E você pode editar, você pode alterar aqui, ó, editar pergunta. Eu clico aqui e coloco outra coisa. Por exemplo, vou colocar essa pergunta aqui. Você gosta de jogos indies? E vou clicar em salvar. Ela vai aparecer no Spotify para as pessoas que acompanharam esse episódio e assistiram responderem a pergunta. Posso colocar uma enquete também, aqui é de forma opcional, então se eu quiser adicionar eu clico aqui no mais, adicionar enquete. E aqui eu posso criar uma enquete, por exemplo, coloquei essa pergunta, qual o seu console de jogos? Opções da enquete, eu posso colocar entre 2 e no máximo 7. Coloquei como opções aqui no exemplo, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC ou celular, que é onde as pessoas jogam, né? Posso adicionar outra opção se eu quiser. Posso permitir ou não que a pessoa faça a seleção de várias opções dessas daqui. Como as pessoas podem ter mais de um videogame, ou celular, ou PC, vou clicar aqui sim para permitir. E aqui eu posso colocar a data de início e de fim da enquete. Por exemplo, aqui está de 3 de outubro a 10 de outubro. E aí eu clico em criar enquete. E a minha enquete vai ficar desse jeito. A pergunta, as opções,
quantidade de dias e aqui informa que ela é de múltipla escolha e vai aparecer no aplicativo do Spotify para quem acessar o episódio do meu canal, o podcast. Aqui já preenchemos então 3 etapas: enviar, detalhes e interação. Agora vamos para a próxima. A última opção aqui é a revisão. Então você vai revisar a capa do seu vídeo, o título do vídeo, a descrição dele, a data de publicação e horário, tipo do episódio, se é conteúdo explícito ou não, temporada, número do episódio, caixa de perguntas, a enquete e a disponibilidade. Aqui no caso vai aparecer para todo mundo que acessar esse podcast ou canal no Spotify. Então agora é só clicar no botão programar. Prontinho, é hora de aumentar o seu público. Então aqui você já publicou o vídeo no Spotify. O que ele está querendo que você faça é que você divulgue o seu vídeo para as suas redes sociais. O pessoal que já te segue poder te assistir, descobrirem que agora você também publica vídeos no Spotify. E aí você clica aqui opções Facebook, Twitter, hoje X, né? Ou copiar o link, que você pode publicar o link direto também no Instagram, no Threads, entre outras redes sociais que você utiliza. Então aqui como eu programei, ele vai aparecer assim, ó, episódios, o nome do episódio, status, programado, né, schedule, formato vídeo, duração 8 minutos e 19, reproduções 0, que ninguém reproduziu ainda, ele ainda vai ser lançado, agendado para 3 de outubro de 23. Quando você for colocando mais episódios, eles vão gerar uma lista aqui embaixo. Para controlar as enquetes e perguntas que você coloca nos seus vídeos, você vem aqui na aba interação. Elas vão aparecer aqui, ó, episódio, as perguntas e as enquetes que você criou vão aparecer aqui também em todos os vídeos que você for colocando. Na área de monetização, como eu falei, os recursos de monetização ainda não estão disponíveis na sua região. Então, o Brasil, por enquanto, ainda não tem monetização no Spotify. Claro, muitos podcasts já têm parceiros que divulgam produtos lá dentro, marcas, né? Então, se você não tem, está esperando a monetização do Spotify, você pode lançar seus vídeos lá e ganhando o seu público, mas ainda não recebe monetização pelos vídeos que você faz dentro da plataforma. Esperamos que chegue em breve. Agora eu vou mostrar para vocês no Spotify do celular como você encontra o podcast. Então, com o aplicativo aberto, vou clicar aqui na busca, na lupa. Ele vai pedir para eu pesquisar artistas, músicas ou podcasts. Então vamos lá. Então eu escrevi aqui, Testamos Games, que foi o podcast que vocês acompanharam eu criando. Ele já apareceu aqui, ó, de primeiro, Testamos Games. E embaixo já apareceu o episódio que eu publiquei. Vamos clicar primeiro no podcast para ver o perfil dele. Então ele aparece assim, vai aparecer aqui o episódio. Já assisti inclusive um pouquinho dele. E aqui você pode ver, ó, tem a capa, o nome no podcast, criador. Aqui você consegue clicar no botão seguir. Você consegue clicar no sininho, né, para ser notificado de novos episódios. Você consegue ver aqui a informação sobre o podcast, ó, veja mais. Aparece lá a descrição que vocês viram eu criando. Aqui você vê, ó, aba de episódios e artistas parecidos, né? Não vai aparecer nenhum aqui, acabei de criar. E aqui tem o episódio, você pode dar play, você pode clicar para fazer o download, né, para ouvir depois. Você pode clicar também no botão de compartilhar. Então vou clicar em cima do episódio para a gente ver. Acessando o episódio você vai ver a capa, o título do episódio, o título do podcast, tempo restante do episódio ou tempo total. Tem o botão de mais para você salvar, tem o botão de download e compartilhar que eu já falei, e botão verde de play. Embaixo a descrição do episódio. E aqui você tem um botão para ver todos os episódios daquele podcast que você está acessando. Eu vou clicar aqui em cima para nós vermos como funciona a reprodução. Então aqui ele começa a tocar. Vou clicar aqui na aba embaixo. A gente já consegue ver o vídeo aí sendo reproduzido. O tempo ali total do vídeo, tempo corrente. Posso dar pause. Posso dar play, retroceder 15 segundos, avançar 15 segundos. Tem aqui a opção também embaixo, né, de eu compartilhar isso aqui para algum outro dispositivo para assistir. E botão de compartilhar. Agora eu vou mostrar para vocês como assistir os vídeos de podcast no Spotify na sua TV. Instale o aplicativo de Spotify na TV. Na tela inicial, vá na lupa, buscar.
Ali ele vai indicar para você pesquisar por artistas, músicas, playlists ou podcasts. Então vou clicar aqui e vou digitar o nome do podcast que eu criei, Testamos Games. Pronto, digitei Testamos Games, vou clicar aqui na seta, aqui na minha TV é o OK. E ele vai trazer aí o podcast para mim na tela da TV. Então eu tenho aqui os resultados. Tenho o perfil do podcast, Testamos Games, que eu criei, no exemplo. E tenho aqui o primeiro episódio que eu coloquei no ar. Vou clicar no podcast para a gente ver como é que ele aparece na TV. Então clico em cima. Ele vai mostrar assim. Tem aqui a capa do primeiro episódio que eu coloquei. Tem lá a descrição do podcast. Testamos Games, Testamos Games, criador. Se você for aqui pro lado, tem aqui a descrição do canal, ó. Canal sobre games e consoles em geral, vídeos com tutoriais e dicas de jogos, etc. Você pode clicar na seta para voltar. E aqui você pode clicar no lado no primeiro episódio. E aí a gente clica em cima, ele vai ser reproduzido. Vou abaixar o volume para vocês verem aparecendo a imagem, né, do podcast. Então aqui tem um vídeo que eu coloquei no ar. Se eu usar o controle remoto, tem aqui os botões de reprodução, ó. Posso dar pause, posso dar play, posso retroceder para o vídeo anterior, ir para o próximo, avançar 15 segundos, retroceder 15 segundos. E aqui o vídeo está salvo na minha lista também. E aparece lá, né, a capa do canal e o nome do vídeo, né? Então você pode assistir sim podcasts do Spotify na sua TV e no seu celular.